Ok, continuando então nossa jornada sobre a Epístola de Judas, nós vamos falar um pouco da autoria, ok? Bom, temos alguns problemas aqui, porque você percebeu que no versículo 1, o autor apenas se identifica como Judas, irmão de Tiago. Não sabemos quem é esse Judas e nem sabemos quem é esse Tiago. Não sabemos filhos de quem eles são, de qual tribo pertencem, nada. Nada nos é informado sobre a localidade, nada. Então nós temos alguns problemas com isso. Por quê? O nome Judas era um nome bastante comum. Judas é o mesmo que Judá, só que Judá está no hebraico e Judas é a versão grega. Judá era a grande tribo, né? Uma das grandes tribos de Israel, a mais famosa de todas. Foi em Judá que nasceu o rei Davi, foi de Judá que veio o Messias, etc. Então você imagina quantas criancinhas ali recebiam esse nome. De Judá, de Judas, então era muito comum. Nós também temos Tiago, que é um nome muito comum na época. Então, como distinguir dentre tantos Judas e tantos Tiagos a qual eles se referiam? Nós temos então um argumento que diz a respeito do seguinte: o Judas, alguém para ter essa liberdade, para se dar o luxo de apenas falar o primeiro nome sem maiores referências de identificação, isso é uma pessoa que tem uma certa proeminência na época. Assim como esse Tiago também poderia ter uma certa proeminência, já que ele é usado para identificar Judas. Então, qual dos Judas eram famosos o bastante para apenas poder fazer uma carta e se identificar com esse nome, e mesmo assim as pessoas saberem que era aquele Judas? Nós temos dois. Poderia ser um dos apóstolos de Jesus, não Judas Iscariotes. Dos dois apóstolos nós tínhamos outro Judas. Esse Judas, por ser um apóstolo, com certeza se distinguia dos demais que tinham o mesmo nome na época. Nós também tínhamos Judas, irmão de Jesus. Tá? Os evangelhos trazem a lista dos irmãos de Jesus e Judas é um deles. Então, esses dois Judas, eles têm certa proeminência para se dar o luxo de falar apenas o seu nome, o seu primeiro nome, e ok, todo mundo vai saber de quem está sendo falado. Nós também temos outra alternativa a respeito da autoria, porque muitos acreditam que se trata de uma pseudepígrafe. Você deve estar lembrado do que é uma pseudepígrafe, é aquela obra cujo o autor usa o nome de outra pessoa, normalmente alguém conhecido, para assim dar maior circulação à sua obra e para que a sua obra seja mais assim ratificada pelos leitores. Então, dentro dessas duas principais teorias que a gente vai trabalhar hoje a questão da nossa autoria. Primeiro a gente vai nos argumentos que dizem que o livro se trata de uma pseudepígrafe. Na verdade, não foi Judas o apóstolo, nem Judas o irmão do Senhor que escreveu essa epístola. O primeiro argumento que se usa para defender essa ideia é o seguinte: Judas, o irmão do Senhor, ou Judas o apóstolo, escreveriam algo que a igreja dos primeiros séculos teria ignorado ou duvidado da sua autenticidade? É uma pergunta para se pensar. Se por acaso, vamos pensar, Judas, o irmão de Jesus, escrevesse uma obra, essa obra seria negligenciada ou esquecida ou rejeitada pela igreja do primeiro século? É a dúvida que se levanta. Se realmente um Judas de proeminência tivesse escrito, sobretudo um Judas, um dos apóstolos, por exemplo, essa carta não seria rejeitada, não seria negligenciada de tal forma. O outro argumento diz respeito de uma pista que estaria no próprio texto. No versículo 17 e 18, fala o seguinte: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, só vou ler o 17 mesmo. Palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos. Muitos aqui veem uma prova de que o autor pertencia a uma era posterior. Ele fala muito no passado a respeito dos apóstolos. Lembra das palavras que os apóstolos falaram anteriormente? Então eles veem aqui uma pista de que o autor que está escrevendo essa carta,
ele pertence a uma era posterior à era apostólica, portanto não poderia ser o Judas irmão do Senhor e o Judas apóstolo, porque já estariam mortos nessa era. E aí, nisso a gente encerra os principais argumentos, porque o testemunho antigo acreditava então que se tratava de uma pseudoepígrafe. Vamos agora para argumentos a favor de que Judas, o irmão do Senhor, teria escrito a carta. Bom, por que eu não disse Judas o apóstolo? Porque por algum motivo se acredita-se mais que Judas, o irmão do Senhor, escreveu essa epístola, se ela não for anônima, porque ele se identifica como irmão de Tiago, e a gente vai explicar isso daqui a pouco. Primeiro, nós temos Clemente de Alexandria, nós temos Orígenes, que são pais da igreja, e eles atribuem essa epístola a Judas, o irmão do Senhor, o irmão de Jesus, né? Irmão de Cristo ali. Outra coisa é que os versículos 17, o versículo 17 que eu li para vocês anteriormente aqui, onde parece que o autor está em outra era apostólica, isso é rebatido facilmente por outros estudiosos que consideram a obra de Judas, irmão do Senhor. Porque o que eles falam? Ele não está dizendo necessariamente que ele está em uma era posterior, ele apenas está dizendo que anteriormente os apóstolos haviam se falado sobre os falsos mestres e predito todas aquelas coisas que estavam acontecendo. Bom, e nesse versículo também nós temos um argumento para dizer que se foi um Judas conhecido, não foi Judas o apóstolo que escreveu, porque ele claramente se desassocia dos apóstolos. Então, ele diz, lembra do que os apóstolos falaram anteriormente, claramente está se desassociando ali, pelo menos dos 12 apóstolos. Mas não necessariamente ele está dizendo que viveu em uma era posterior. Ele só está dizendo que antes os apóstolos já haviam falado sobre isso. Todos poderiam estar vivos, ele poderia estar no primeiro século normalmente. Agora, um outro argumento é que um forjador, ele dificilmente atribuiria a epístola, a sua obra, a alguém de tão pouca proeminência quanto esse Judas. Bom, aí você pergunta, você acabou de falar que ele tinha proeminência. Sim, em relação aos Judas, muitos Judas anônimos que existiam, sim, ele tinha proeminência, né? Porque é irmão do Senhor, né? Ou se ele fosse irmão do apóstolo, que é uma coisa que a gente está descartando aqui pouco a pouco. Mas em relação aos homens que tinham proeminência, ele não era tão famoso assim. Um forjador escrevendo uma epístola no primeiro século seria bem mais confortável para ele, bem mais, daria bem maior circulação à sua carta, se ele falasse que a carta era de Paulo, se ele se identificasse como Pedro, se ele se identificasse como João. Existiam outros nomes de maior proeminência para se identificar. Então, um forjador dificilmente ele iria escolher alguém de tão pouca proeminência entre os proeminentes como esse Judas. Esse é um argumento usado a favor da autoria de Judas, irmão do Senhor. Agora aqui nós temos um outro argumento que diz que esse autor ele se caracteriza claramente como irmão de Tiago. Por quê? Por que ele faz isso, né? Ele usa essa forma de identificação. Esse Tiago, sim, nós temos então 2 Tiagos no Novo Testamento que poderiam se dar esse luxo, né, de ter apenas o seu nome ali sem maiores referências e ainda assim todo mundo saber de que Tiago se tratava. É como se eu falasse para vocês, olha pessoal, vai ter um show da Madonna. De que Madonna eu estou falando? Todo mundo vai pensar, a Madonna. Por quê? Só existe uma Madonna com esse nome que tem essa proeminência bastante para eu só falar assim, todo mundo saber. Se eu vou falar de outra Madonna, então eu tenho que dar uma referência maior. A Madonna ali da cidade de São Paulo. Mas aqui não, aqui a pessoa só fala irmão de Tiago. Então a pergunta é, qual Tiago? Qual Tiago era famoso bastante para ser descrito dessa forma? Nós tínhamos 2, era ou o Tiago apóstolo, um dos 2 apóstolos, ou o Tiago irmão de Jesus.
O Tiago, um dos 12 apóstolos, é muito improvável que seja ele, por quê? Porque ele foi um dos primeiros mártires. Ele está ali, você lê a epístola, você lê o livro de Atos, ele vai ser um dos primeiros ali a ser morto na perseguição. Então ele não passou do ano 50 depois de Cristo. E essa carta é posterior, porque ela está atacando um falso ensino que surgiu ali pelo menos depois dos anos 65, 70 depois de Cristo. Então nos resta o Tiago, irmão do Senhor, tinha muita proeminência, era um Tiago bastante conhecido e foi considerado um dos pilares da igreja antiga ali no primeiro século. Já que esse Judas é irmão de Tiago e esse Tiago é irmão do Senhor, então conclui-se que esse Judas que está se identificando aqui, se não é uma pseudepígrafe, então esse Judas é o Judas irmão do Senhor. Por que ele não fala que ele é irmão de Jesus? É uma característica do próprio Tiago. Tiago, em sua epístola, né, para todos que acreditam que foi Tiago mesmo que escreveu, vai reparar que ele também não se identifica como irmão do Senhor. Se identifica como servo de Cristo, né? Era uma forma de humildade e eles não queriam essa pretensão, não queriam esse tipo de público, não queriam esse tipo de atenção. Eles já tinham isso bastante, né? Todo mundo olhar para eles, o irmão de Jesus, irmão do Messias e tudo mais. Então, nos escritos deles, eles se identificavam como servos de Cristo. Não tinham a pretensão de ficar falando, eu sou irmão de Jesus e tudo mais. Então, é apenas uma forma de demonstrar humildade, uma forma de demonstrar respeito e reverência total ao Cristo. Então, nisso nós concluímos que quando você for defender a sua autoria, você vai ter que defender essas duas principais aqui, tá? Pode se tratar de uma pseudepígrafe, portanto, o autor é anônimo, usando o nome de alguém com proeminência. Ou não é uma pseudepígrafe. Na verdade, se trata de uma epístola escrita por Judas, o irmão de Jesus, irmão de Tiago também. Bom, e sobre a data? Em que ano, ou em que ano aproximado, essa epístola poderia ter sido escrita? Essa data ela vai depender do autor que você está defendendo. Se se trata de uma pseudepígrafe, é uma data. Se se trata de uma epístola genuinamente vindo ali de Judas, irmão do Senhor, é outra data. Então, para cada possibilidade, nós temos uma janela histórica, ok? Se Judas, o irmão do Senhor, não foi o autor, se é uma pseudepígrafe, então essa carta ela teria sido escrita no começo do século II, como um tratado contra o gnosticismo, que é a seita em questão que claramente está sendo atacada aqui na Epístola de Judas. Essa é uma possibilidade. O livro não pode, seja qual for a data que você vá defender, ele não pode passar do século II, muito de meados ali depois do ano 140 depois de Cristo. Por quê? Porque nós temos uma menção da Epístola de Judas no cânon muratoriano, tá? Que foi ali perto do final do segundo século. Para aparecer ali, ele teria que ter sido escrito antes. Ao mesmo tempo, ele não pode ter sido escrito antes do ano 60 depois de Cristo, por causa da seita em questão que está sendo atacada ali. A sua janela histórica, seja em qual for das opções que você escolha, vai do ano 60 depois de Cristo ao ano 140 depois de Cristo. É a janela histórica aí para a sua data de Judas.